Olá pessoal, eu sou Marco Oliveira, da IEP Brasília, e nessa breve apresentação eu vou comentar com vocês como é feito o ciclo de recarga e as condições normais de operação entre a estação de recarga, esse elemento aqui, e o veículo elétrico, esse outro elemento aqui. Então, para que eu possa apresentar isso para vocês, eu estou utilizando um item da norma ABNT-NBR-IEC 6851-1, que trata especificamente de sistema de recarga para veículos elétricos, parte 1, requisitos gerais. Nós temos também aqui dois elementos que compõem esse vídeo. Esse primeiro é um adaptador que faz o papel do veículo elétrico. Eu simulo todas as operações através desse equipamento do veículo elétrico e, conjuntamente com esse adaptador, nós temos aqui um multimedidor que já apresenta uma sequência de ensaios para a estação de recarga para veículo elétrico, considerando as normas vigentes. Bom, inicialmente nós temos esse gráfico aqui, que eu vou estar apresentando ponto a ponto para vocês. Esse primeiro ponto aqui, nós temos o que é chamado cabo piloto e tensão à terra, ou seja, o cabo PP, que ele vai ligado no conector da tomada fixa do veículo. Nós temos o segundo elemento aqui, que é a tensão de alimentação, no nosso caso 220 volts, monofásico. Temos algumas informações do veículo, como essa chave de comutação S2 e uma corrente alternada consumida pelo veículo, que seria a solicitação de corrente que o veículo necessita para que as baterias sejam recarregadas. Eu vou apagar isso aqui para melhorar a nossa visualização e vamos começar aqui então com o primeiro elemento. Bom, no ponto A, nesse primeiro momento, e a gente considera esse ponto A, nesse adaptador aqui, ó, ele tem aqui posições A, B, C e D. Então, em função desse ensaio, a gente vai alterando essa chave para essas posições. Então, nesse ponto A, o veículo não está conectado, ou seja, esse adaptador também não estaria conectado. A tensão do gerador é medida pelo SAV, que é o Sistema de Abastecimento de Veículos Elétricos. Então, a gente pode chamar esse elemento aqui de SAV, Sistema de Abastecimento para Veículo Elétrico. Já de antemão, informo que esse veículo ele não faz a conversão de tensão alternada para tensão contínua. Ele é uma interface de controle entre o veículo elétrico e a nossa estação elétrica. E dentro do veículo elétrico nós temos um dispositivo denominado OBC. São siglas em inglês, geralmente, significa On-Board Charge, ou seja, é ele que vai fazer a conversão da corrente alternada para a corrente contínua. Seguindo aqui na nossa apresentação, então nesse item, no primeiro item, o veículo não está conectado e a tensão gerada pelo medidor, pelo SAV, para o veículo, né, o sinal dele é de 12 volts. Então, nesse momento, eu tenho que fazer essa medição e verificar se de fato eu estou nesse patamar de 12 volts. Como eu vejo isso? Eu posso interligar também nesse ponto aqui um osciloscópio, tá? Então, eu posso ter aqui um osciloscópio. Esse osciloscópio ele vai me mostrar aqui a tensão e vai me mostrar também a frequência, que é 1000 Hz, tá? Nesse caso, 1 kHz, que é a frequência de comunicação do sistema. Então, aqui eu tenho esse osciloscópio. Muito bem. No segundo momento, então, no ponto B agora, ou seja, selecionando a chavinha para B, o que ele vai fazer? O cabo de recarga, então, ele está conectado ao veículo. Então, eu tenho uma comunicação entre o veículo e o SAV. Nessa condição,
O sinal, então, quando eu faço essa conexão, ele cai aqui para 9 volts, tá? Ele cai para essa faixa aqui de 9 volts, tá? A tensão, então, gerada pelo sinal pode ser constante, mais ou menos 12 volts corrente contínua, VCC, de forma quadrada, né? E como comentei, a 1 kHz. Então, essa frequência ela vai ser de 1 kHz. Então, pelo osciloscópio, nós conseguimos facilmente verificar essa frequência, está sendo 1 kHz, e o nível de tensão que estaria em torno de 9 volts. Então, essa forma de onda ela vai oscilar entre 9 volts e menos 12 volts, que é esse patamar aqui abaixo que a gente vai ver a seguir. Bom, agora nós temos aqui então esse sinal pulsante descer de mais 9 volts e menos 12 volts. Esse menos 12 volts, o que ele é? O SAV agora é capaz de fornecer uma energia, tá? Porque ele recebe a indicação de corrente disponível para o veículo, pelo ciclo contínuo. A presença no carro, existe um diodo, que eles denominam um diodo D, né? Que ele detecta esse menos 12 volts e dá a garantia que o sinal de 9 volts ele está presente e confiável para o veículo. Então, é nesse ponto que a gente está agora. A gente observa que, nesse momento, eu ainda não tenho nenhuma alimentação para o veículo. A chave de comutação também ela está na posição off, desligado, e eu não tenho nenhum consumo de corrente ainda nesse momento do veículo. Então, nós estamos nesse momento, nesse ponto. A seguir, a gente entra, então, agora, feito essa detecção, a gente entra para o próximo item, ou seja, que é a comutação. Essa chave S2, ela vai passar do estágio de desligado para o estágio de ligado, tá? Nesse ponto, que a gente determina BCD, essa chave, então, ela é fechada do veículo, com uma função requerida, indicada, né? Que pode receber energia, e não existe nenhum requisito de tempo para a posição para essa chave, ou seja, quando eu estou na posição B, passo para a posição B, C ou D, uma dessas 3 posições, ele está me dando essa garantia, falando para o SAV, olha, você pode comutar já a sua alimentação, que eu estou ok, né? E a gente pode iniciar o momento de carga, tá? Então, é nesse momento aqui. Bom, a seguir, nós temos então a seguinte posição, a posição C e D, tá? Que é o salve. Então, ele fecha o circuito. O que ele fecha esse circuito? Ele fecha uma contatora dentro dele, tá? Para que seja liberado, então, o fornecimento, tá? Esse fechamento também ele pode ser feito através de um cartão RFID, tá? Falando para o SAV assim, olha, você pode, eu sou cliente tal, estou liberando essa energia, tá? Então, nesse momento, né, o estado de D, C ou D, seria para uma bateria que não necessita de uma ventilação forçada, e o D seria uma bateria que poderia precisar de uma ventilação forçada também, tá? Então, é detectado, né, então, o contator ele é fechado, em cima dessa questão do ventilado e não ventilado, então ele é liberado para essa próxima etapa. Então a corrente de saída, né, do veículo, que vai indo para os veículos, né, ela então é determinada pelo veículo e não pode ultrapassar uma indicação de ciclo, né? Então, nesse momento aqui, nós temos então já o início da recarga, ou seja, eu estou liberando a alimentação, eu continuo então nesse estágio agora de 6 volts, tá? Mais 6 volts aproximadamente, continuo aqui com os meus 12 volts negativo, tá? A minha chave do veículo liberado, ela se encontra na posição ON, ligado, e depois de um certo momento, eu libero então a corrente que o veículo está pedindo. Então, quanto que o veículo está pedindo de corrente, tá? Então, seria esse estágio seguinte. No próximo estágio, que é no estágio 6, o que acontece? Nesse momento, a demanda existe, pode haver uma demanda externa,
né, aqui em função, aqui basicamente de uma, como é que eu vou dizer, de um projeto que foi pré-definido anteriormente de quanto de demanda eu teria dessa unidade consumidora disponível, ou eu posso manter nesse patamar, ou o patamar ele pode vir abaixo, um pouquinho aqui abaixo, tá? Em função desse comando externo que é propiciado por essa informação, tá? Então seria esse estágio seguinte. No outro estágio, no estágio, digamos assim, praticamente final, que é o estágio número 8 da norma, do item 8, ele já é o fim da recarga. Então a gente pode observar que na hora que eu tenho o fim da recarga, ou seja, o veículo informa, estou carregado, pode parar a recarga, então o veículo ele dá essa informação, tá, para a estação de recarga. O SAV ele já chegou ao ponto zero, né, ou seja, já não está mais carregando. Não estando mais carregando, ele gera esse S2, que seria a chave, e ele automaticamente vai cortar essa alimentação, ou seja, essa alimentação ela vai vir ao ponto zero de fornecimento para o veículo elétrico, né? Então, pessoal, é isso, o ciclo de recarga e as condições, em condições normais, né, de operação entre a estação de recarga e veículo. Existem alguns outros ensaios que a gente pode ser feito em função do multimedidor, que a norma, no caso, recomenda, que seria algumas falhas que podem ocorrer. Nós podemos testar, por exemplo, o DR de tensão alternada e tensão contínua pulsante, que pode ser do tipo A, tipo B ou tipo F, que pode estar dentro da estação de recarga ou dentro do quadro de proteção. Então, esse equipamento ele possibilita esse ensaio, então a gente faz um ensaio todo do DR e toda uma sequência que é determinado pela norma para que esteja tudo normal em termos de segurança. Já passamos aqui pelo último estágio, né, que é o corte, que eu tinha comentado, e acho que agora terminou. Então é isso, pessoal. Obrigado, tenham todos um excelente dia.